James Fairviarter, o garoto de 15 anos que queria virar um serial killer. Primeiro, um homem foi encontrado morto com mais de 100 facadas em um parque da cidade de Colchester, no nordeste da Inglaterra. Depois, uma jovem saudita foi achada com 16 facadas, inclusive nos olhos, ao lado de uma pista de caminhada movimentada. Teorias sobre quem seria o assassino se multiplicaram. Nenhuma era tão surpreendente quanto a verdade. Apenas 13 dias após o segundo crime, a polícia estava interrogando um adolescente de 15 anos. Ele era uma das 70 pessoas do norte do condado de Essex que foram para prestar depoimento sobre as mortes de Naida Almaneia, em junho de 2014, e de James Atfield, ocorrido 3 meses antes. Todas tinham passagem pela polícia por terem cometido crimes usando facas. James Fairviarter estava sob a supervisão de uma corte de delitos juvenis por um roubo à mão armada em janeiro daquele ano, quando levou charutos de uma loja. Ele prestou depoimento voluntariamente, com sua mãe ao lado, disse à polícia que estava em casa na hora das mortes e foi liberado. Mal sabiam os policiais que haviam acabado de deixar o autor dos 2 assassinatos ir embora. Os assassinatos. A violência do ataque a James Atfield impressionou até os policiais. Ele sofreu mais de 100 ferimentos à faca quando foi atacado no Castle Park, em março de 2014. Seu corpo estava coberto por sangue e por ferimentos terríveis demais para serem descritos aqui. Ainda estava vivo quando foi achado, mas morreu ainda no local, enquanto os paramédicos tentavam salvá-lo. 3 meses depois, Naida Almaneia, uma estudante da Universidade de Essex de 31 anos, foi encontrada morta em meio ao mato ao lado de uma pista de caminhada, a trilha Salary Brook, próxima de sua casa. Ela havia levado diversas facadas, ambos os olhos haviam sido apunhalados. 2 assassinos ou um? Não sabíamos o que pensar, disse Young, membro do conselho local e morador da área onde a jovem saudita foi morta. As pessoas ficaram preocupadas, porque poderia ocorrer de novo. Atfield e Almaneia eram vítimas muito diferentes, uma era homem branco britânico e a outra, uma mulher muçulmana. Ela foi morta de noite e ele, durante o dia. Para a cidade de Colchester, as mortes representavam um dilema cruel. Ou havia 2 assassinos à solta ao mesmo tempo, ou um único assassino que não parecia ter predileção especial por um tipo de vítima específico. As pessoas logo passaram a evitar os vários parques e áreas verdes de Colchester. A vegetação alta foi cortada para não dar aos autores, ou autor, dos ataques locais para se esconderem. Havia várias teorias sendo debatidas, mas acho que havia um sentimento genuíno de que, quem quer que fosse responsável, não era local, diz Young. Como alguém que vive na região seria capaz disso? A investigação. A polícia fez, então, diversos apelos públicos. Havia poucas evidências forenses ou físicas coletadas nas cenas dos crimes ou dos corpos para que os policiais tivessem uma linha de investigação que levasse a qualquer indivíduo, afirma o promotor Paul Soter, que viria a acusar Fairviarter. Os investigadores queriam interrogar 6 homens misteriosos registrados por câmeras de segurança, uma mulher que havia sido mencionada por James Atfield em uma rede social e um casal que estava sentado em um banco. E, com a morte de Almaneia, veio uma nova rodada de apelos, várias prisões e um pedido por informações sobre um homem bronzeado que usava uma jaqueta com um estilo caracteristicamente italiano e por um homem que vestia um agasalho vermelho com capuz. Nas redes sociais e na imprensa ao redor do mundo, logo surgiram comentários que ligavam a morte da jovem muçulmana à sua religião. Havia teorias de que seu assassinato tinha motivações religiosas ou raciais. Na verdade, como os jurados do caso ouviriam depois, Almaneia foi morta por estar no lugar e na hora errados. A escolha dos alvos foi totalmente aleatória, diz Soter. A intenção do criminoso era sair e matar alguém. Não havia uma condição específica para quem, onde ou quando. A terceira vítima. Tudo voltou à normalidade, até que, quase um ano depois, Michelle Sadler levou seu cão para passear no meio da manhã de 27 de maio. Ela viu um rapaz com óculos de aros grossos escuros parado sozinho em uma passarela perto de onde Almaneia havia sido morta. Ela pensou que ele agia de forma suspeita e sentiu-se intimidada e ansiosa com sua presença. Muitas pessoas simplesmente ignorariam esse encontro, mas Sadler decidiu avisar a polícia. O suspeito era James Fairviarter. Quando o policial Scott Lumir chegou 10 minutos depois, Fairviarter disse que havia saído para caminhar e clarear a mente. Ele disse que não estava se sentindo muito bem. O policial perguntou se ele levava algo que não deveria. Sim, respondeu o jovem, que usava luvas emborrachadas e tinha uma faca no bolso. Fairviarter foi preso, e no interrogatório veio à tona que ele estava atrás de uma terceira vítima. Mas por que esperar 11 meses para isso? O assassino disse que os 2 primeiros assassinatos tinham despertado um nervosismo nas pessoas. Isso, segundo ele, dificultou a busca por um novo alvo.
Logo, a polícia havia falhado ao não prendê-lo após interrogá-lo pouso depois da morte de Almaneia? O promotor Soter diz acreditar que não. Ele foi um dos que compareceu prontamente à delegacia para depor, e o que ele disse pôde ser verificado até certo ponto, afirma. Não havia nada que apontasse sua ligação com atos que fossem motivo de preocupação. Era uma investigação com um escopo muito grande. O Estripador de Yorkshire e a coleção de DVDs. Os registros escolares de Firewater dão conta de um menino que tinha empatia pelos outros. Mas, quando o psiquiatra Simon Hill o avaliou em agosto passado, o jovem descreveu alguns dos pensamentos mais antissociais e violentos com os quais o médico havia se deparado em sua carreira. Ele disse ouvir vozes que o mandavam colocar fogo em bebês e expressou ódio por prostitutas, dizendo que essas mesmas vozes lhe pediam que arrancasse suas línguas. Também contou como seu professor o fez ficar com raiva e como ficou empolgado com a ideia de feri-lo e jogar ácido em seu rosto. De certa forma, a escalada de violência podia ser notada na escola. Firewater era às vezes alvo de gozação por causa de suas orelhas e causava um pouco de problemas, além de ser descrito como um garoto espertinho que faltava com frequência. Professores descreveram episódios em que ele chutou, esmurrou e jogou para longe móveis escolares. Mas não havia algo que indicasse que ele viria a ser um assassino. Depois da prisão, a polícia fez buscas em seu quarto e encontrou um DVD sobre o estripador de Yorkshire, Peter Sutcliffe, e um livro chamado Os Piores Crimes do Mundo. Em seu telefone, foi achado um artigo sobre os 5 assassinos em série terríveis que estão livres hoje. Mas, apesar desse interesse no tema, diz Soter, isso por si só não é um indício de que alguém quer se tornar um assassino em série ou copiar esses crimes. Basta ver uma livraria, a seção sobre o tema é repleta de títulos. Estava em fúria. Ao descrever os assassinatos para os detetives, Firewater disse que havia saído escondido de casa por volta da meia-noite e encontrou Atfield deitado bêbado na grama. Ele contou que as vozes disseram que o homem era o alvo. Atfield soltou um grito intenso, disse ele, que o atravessou e suplicou pare ao receber os primeiros golpes no seu estômago e cabeça. Estava usando muita força. Estava em fúria. Durou 2 ou 3 minutos. Quando você fica neste estado e ouve vozes rindo de você, a força vem naturalmente. Eu o apunhalei na cabeça. Errei um golpe na lateral. Atingi seu olho, e espirrou muito sangue. Pensei que estava morto. Ele também recordou como surpreendeu Almaneia com uma baioneta de 25 centímetros. Ela estava caminhando para longe de mim e não me notou. Saquei a baioneta e mirei nos seus rins. Ela cambaleou. Era uma faca longa e, obviamente, a atravessou. Atingi seu olho e a matei instantaneamente. A faca atingiu o cérebro. Mas, por que os olhos? Firewater disse que era para que a vítima não conseguisse ver o mal. Ele queria ser um serial killer. O adolescente alegou inocência ao dizer que não era responsável pelas mortes, já que sentia-se compelido a matar pelas vozes e visões que tinha. Soter disse que alguns dos argumentos eram muito semelhantes a fatos conhecidos sobre outros assassinos em série e motivos apresentados por eles durante seus julgamentos. Mas, durante o julgamento de Firewater, vários psiquiatras afirmaram ser possível crer que ele de fato ouvia vozes. Entre outras razões, por causa de uma predisposição genética para doenças mentais. Seu pai havia tido problema, inclusive ouvido vozes em sua cabeça. Não foram assassinatos por impulso, diz Soter, para quem Firewater saiu de casa com a intenção de matar, escolheu suas vítimas e depois, de forma deliberada, não deixou pistas. E o rapaz não tinha planos de parar. Ele expressou ter intenção de continuar com os atos. E o fato de ele estar usando luvas quando foi preso sugere, segundo o promotor, que o rapaz queria evitar ser identificado pelo máximo de tempo possível. É razoável dizer que ele queria se tornar um serial killer.